ele entrar, porque senão ele não vai, senão vai atrapalhar a minha aula. Um minutinho. Ô, pessoal, só um minutinho e já volto. Não, se ele chorar muito, eu vou lá. Ele está ali num lugar bem confortávelzinho. Moçada, é o seguinte, o que a gente vai fazer essa semana? Essa semana nós iremos trabalhar com... A gente terminou os Incas, né? Então a gente vai para as populações nativas brasileiras. E aí hoje eu vou deixar para vocês... Você vai deixar mais uma parte do Mistério Maia? Eu vou deixar lá, eu vou colocar um caderninho para vocês fazerem, vou colocar mais orientações, e esse caderninho eu vou colocar em formato de Word para vocês digitarem, e também em PDF. Se vocês quiserem, quem quiser imprimir para anotar, beleza. E quem quiser anotar em outro lugar também, tiver um outro já esquema de anotação, beleza. Então, o que vai acontecer? Hoje, mais tarde, lá no final, eu vou colocar para vocês lá um caderninho do Mistério Maia, tá? E aí vocês vão poder utilizar esse caderninho para fazer anotações. É basicamente isso. E aí, da onde que surgiu esse mistério? Vocês devem estar conectados na postagem do dia 16/6, se não estiver enganado. Eu coloquei lá alguns vídeos sobre os maias. E aí vocês precisam assistir esses vídeos para ter essas informações que vocês vão conectar, quer dizer, conectar lá do vídeo. É importante porque se você não assistir os vídeos sobre os maias, você não vai conseguir entender o fio da meada do mistério. Eu Tá? assisti Então, os vídeos, tem um vídeo lá sobre a história dos maias, não tem? Um vídeo lá sobre a criação? Eu vi ele e os outros dois, eu acho. Exatamente. Então é isso. Aí quem não viu, assista, porque é importante para vocês terem acesso a algumas informações. Então hoje eu vou colocar o caderninho, vou colocar também uma lista analisando esses povos todos: olmecas, toltecas, teotihuacanos, maias, astecas e incas. Tá? Então a lista vai ser sobre esses povos todos. Então eu vou postar essa lista. E também uma trilha do conhecimento, que aí é um vídeo com algumas atividades. Deixa eu abrir ali, porque senão esse cachorro não vai deixar a gente ter aula direito. Peraí. Muito bem. Olha só. Então, a gente vai ter essas coisas que eu vou postar mais tarde para vocês, e aí vocês vão precisar fazer, né? E aí eu devo corrigir semana que vem. E esses assuntos serão muito importantes porque a gente vai fazer também uma verificação da aprendizagem, uma AVA, tá? Diga, Thiago. Eu queria saber se você já postou essas coisas no Conexa ontem às 18 horas ou se você vai postar hoje, tipo, depois do almoço. Eu vou postar hoje lá por volta das 18 horas para amanhã. Na verdade, amanhã isso, então. É de uma... tá. Hoje, para segunda-feira, a única postagem que tem é só as orientações. Eu fiz um videozinho lá, vocês viram lá um videozinho, coloquei as orientações, e aí depois que a gente terminar a aula, aí eu publico a aula também lá para vocês. É isso. Diga, Felipe. Então hoje não vai ter atividade? Hoje não. É só as orientações 21 e 22? Que eu tô aqui aberto no Conex. Quando tem live, a gente não tem atividade. Não, é porque tem uns professores que mesmo dando a live dão atividade. O professor de matemática toda vez dá um deverzinho. Ah, tá. Não, mas a dinâmica de matemática é diferente, né? Então, enfim. Mas eu vou postar para amanhã. Vou postar hoje para vocês fazerem amanhã. Se quiser fazer hoje à tarde, não tem problema também não. Então, a gente tem uma atividade de verificação da aprendizagem na semana
baseado, então eu vou colocar essas listas, a gente vai corrigir essa lista semana que vem, enfim. E essa semana a gente termina, portanto, se bem que o seguinte, se a gente conseguir avançar e terminar o conteúdo sobre as populações indígenas brasileiras, a gente deve corrigir a lista já na próxima live, na quarta-feira. Então, tudo vai depender da dinâmica como eu vou apresentar aqui para vocês. Mas só que eu tenho tanto assunto hoje que eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo. Mas aí, o que a gente faz? Se eu terminar a nossa live na quarta-feira, se eu terminar na quarta-feira o assunto de explicar, aí a gente faz uma atividade diferente, a gente faz uma atividade legalzinha, a gente faz um joguinho. E aí é melhor ainda no final das contas, né? Então vamos torcer para eu não terminar de explicar tudo, aí eu termino de explicar na quarta-feira, aí depois que eu terminei de explicar, a gente vai ter um tempinho, aí a gente faz um joguinho. Combinado? Edmar. Combinado. Edmar, a gente não precisa de torcer para você não terminar. É só você falar devagar que você não termina. Então tá bom. Edmar. Sim. O joguinho vai ser Kahoot? Vai ser Kahoot. Aí vai ser todo mundo na live ou você vai postar no Connect, igual você estava postando? Eu vou colocar na live. Aí eu preciso saber, inclusive, se vocês estão tendo... porque quem está acessando pelo celular vai ter dificuldade. Então, pelo computador é melhor. É porque a Carol também fez isso. Ah, tá. Mas aí ela foi e postou. E aí o pessoal que estava acessando pelo telefone, como é que fez para jogar? Porque aparecia lá as cores para responder. Aí ela compartilhava a tela com a pergunta e com as alternativas. Aí só apareciam as cores que a gente clicava quando a gente achava que estava certo. A gente entra no site e coloca o Game Pin que ela deu pra gente. Deixa. Aí dá para fazer pela live. Então, ótimo. Beleza. Melhor ainda. Muito bom, meninos. Ô, povo, eu comecei a gravar esse negócio? Meu Deus do céu. Começou. Edmar. Diga. E aquele negócio de grupo lá que você falou que você ia fazer depois que você acabasse? Os maias. Não, depois que os maias não. Depois de todas as populações pré-colombianas. Isso inclui as populações nativas brasileiras. A gente vai, primeiro, então, qual vai ser a sequência cronológica? A gente vai terminar de estudar isso. A gente está estudando basicamente, pessoal, o capítulo 3 do livro didático, tá? E aí, depois que a gente termina isso, só que eu acrescentei muita informação, eu coloquei muito mais coisa. Geralmente, quando a gente não tem acesso a esse tanto de informação como eu coloquei para vocês. Então, a gente vai terminar de estudar as populações pré-colombianas, e aí, depois disso, a gente vai fazer uma atividade de verificação da aprendizagem, uma AVA, na semana que vem. E aí, depois da AVA, a gente vai ter as instruções de um trabalho. Aí, então, eu acho que só daqui 2 semanas é que a gente vai falar sobre o trabalho. Tá bom? Tá bom, João Pedro? João Pedro, bonitinho. Tá com a camisa do Galo aqui. Olha só. E o Davi também é bonitinho, viu? Parece com meus primos, o Davi. Ô, pessoal, então deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão aí? Eu não sei se vocês estão aqui. Deixa eu ver se vocês estão aqui mesmo. Eu estou porque vocês estão desaparecidos e aí eu não consigo ver se vocês estão aqui. Vamos ver quem está aqui. Vamos ver quem está aqui. Me dá 43 segundos. Não, 43 segundos não. Faz chamada. Pronto. Aí, vamos ver. Pô, me responde aí, por favor, no meu chat. Vamos ver quem está respondendo aqui no meu chat. Tananã, a imagem tá ruim. A Melissa está falando que a minha cara tá ruim. Ô, gente, vocês estão aqui, o áudio. Me fala, o áudio tá ruim, Melissa? Ô, pessoal, quem tá com o microfone? Só a imagem. O áudio tá...
Sua imagem tá ruim? Porque Pra tá mim muito tá tudo clara? bom. Não, é porque às vezes tá travando, mas o áudio não. Às vezes você dá uma parada, aí volta, mas é poucas vezes. Eu tô Tipo agora. enxergando bem. Eu tô enxergando bem. Agora, a imagem minha tá ruim porque vocês não estão conseguindo. Tá meio claro assim? Pra mim a imagem tá boa. Ah, então tá bom. Pra mim também. Também tá boa. Ô, Pra mim tá tudo tranquilo. O Davi e o João Pedro são maravilhosos, eles são espetaculares, eles são artistas de novela, tá? Eles são lindos, tá? Deixa eu ver aqui. O João Pedro João, realmente é artista de novela, ou pessoa dramática. aqui, olha só, essa imagem ela não tá boa é por causa da minha cara, gente, não é por causa de conexão de internet, não, tá? Gente, não me preocupo com isso, não. Que jeito feio de falar que o professor é feio. Olha só, gente, então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente ficar feliz. Cadê, gente? Aqui, ó, compartilhar aqui. 70 mil anos fazendo esse negócio e não aprende. Pessoal, ouviram falar no samba? No samba aqui? Ou no samba aqui? Sim, a gente estudou isso. A gente estudou isso há alguns anos para trás. Eu não sei se foi no quarto ou no quinto. Pois é. Eu lembro desse nome aí, só que eu não sei o que é, não. O que são Sambaqui é tipo uma montanha sambaquis? feita de terra e destroços do que os povos antigos se alimentavam. Tipo um montinho de fósseis. O sambaquis é um monte onde tá vários ossos. Na verdade, são ossos. conchinhas, né? São conchinhas. Eles pegavam os alimentos, o restante dos alimentos que eles consumiam, e aí depois eles iam acumulando isso. Então faziam pequenos morrinhos, né? Não chega a ser montanha. Montanha tem mais de 3 mil metros de altitude, né? Então eles Eu faziam acho que eles morros. estudou isso com a Úrsula. Exatamente. Então os sambaquis são Ano passado inicialmente também. eles apenas ano passado depositavam, isso. tá? Eles só apenas depositavam então essas conchinhas. Então, basicamente, inicialmente, isso aqui no meu slide, não estão vendo, né? Estão vendo sim. E aí, eles estão colocando lá estão acumulando essas conchinhas, inicialmente apenas para guardar, mas depois eles também colocavam, por exemplo, pessoas, né, os seus mortos, seus cadáveres, para fazer ritual funerário. Então, o sambaqui ele tinha uma função de armazenamento de Então, eu alimentos, ainda lembro que é sambaqui. mas também de ritual funerário. E esses sambaquis, a gente chama sambaqui tanto o local, o acúmulo, tanto esses morros de conchas, como também a população. Então, os povos de sambaquis ou sambaquis é a mesma coisa, quer dizer, é o mesmo nome para atribuir ao que eles fizeram e o povo que fez isso. Então, a gente é uma cultura sambaqui, a cultura principalmente de povos que ficaram aqui do sudeste para baixo, que fizeram esses acúmulos, que fizeram esses morrinhos para acumular comida e também para colocar os seus cadáveres, pessoas que haviam morto. Então, eles faziam um ritual. O ritual funerário é uma das práticas culturais mais impressionantes que os povos indígenas brasileiros faziam. E aí, quando a gente começa falando do sambaquis, porque tem muitos sítios arqueológicos no Brasil inteiro, inclusive em Floripa, tem um sítio arqueológico lá muito legal do sambaquis. Engraçado porque eu fui em Floripa ano passado para correr uma maratona. E aí eu tinha combinado de encontrar com uns colegas, só que os meus colegas atrasaram muito. Aí eu vi uma trilhazinha assim, e aí comecei a andar pela trilha. E aí eu simplesmente descobri que eu estava numa rota de um sítio arqueológico de sambaquis. E aí eu não tinha nenhuma pretensão, fui lá, tirei umas fotos, enfim. Mas as fotos eu não sei nem onde está. Onde estão, quer dizer. Bem, e aí os sambaquis são evidências da presença humana de muitos povos que habitaram toda a costa brasileira há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás. Além dos sambaquis, nós também temos, por exemplo, os povos de Santa Luzia. Na verdade, as populações
indígenas, as populações nativas que ocuparam o que nós chamamos de Brasil, tem uma história, tem uma tradição de centenas até de milhares de anos. Mas como civilização, a gente considera civilização aqueles povos que os europeus encontraram aqui. E os povos que os europeus encontraram aqui, que tinham muitos povos, tinham dezenas de povos, mas os mais importantes são esses grupos aqui: os Tupi, os G, os Aruaque e os Caraíba, que são representados aqui nesse mapa. Vocês estão vendo o mapa aqui? O mapa, Sim. o mapa. Gente, Eles são os mais importantes porque eles eram que tinham maior tamanho? Que eles eram os maiores povos? Porque eles ocupavam grandes vastidões de terra, né? E eles tinham uma predominância em relação aos outros. O maior de todos é o G? Não, o Tupi, porque aqui não dá para distinguir, mas esse amarelo aqui do meio, ele são os Tupis. O G, que é um amarelo mais alaranjado, quer dizer, na verdade é o contrário. O Tupi é esse aqui, que está aqui, inclusive, na costa. Inclusive, quando os portugueses chegaram, a população que eles encontraram eram os Tupi. Então, os Tupi, eles estão aqui nesse meio e aqui, ó. Eu tenho uma caneta que eu marco a tela e eu esqueci de pegar. E os G estão aqui no meio, onde hoje é, sei lá, o Cerrado. Já os Aruá, que é esse azulzinho, que está aqui na ponta da Amazônia, aqui na região toda, Roraima, Amapá, Ilha de Marajó, Rondônia, Mato Grosso, e os Caraíbas, né? Os Caraíbas estão aqui, ao longo do Rio Amazonas. Então, esses são os povos, os maiores, né? Tem um povo tucano, que também é muito importante, que está ali na região da floresta amazônica. Enfim, os povos mais importantes que nós temos em termos de quantidade e de ocupação territorial são esses povos, os Tupi, os G, os Aruac e os Caraíba. Os outros povos são menos importantes? Claro que não. Mas quando a gente vai caracterizar de uma forma geral as populações nativas, mas é uma caracterização bem genérica mesmo, tá? E aí, essa caracterização, ela dá conta de muita coisa, mas não dá conta de muitas outras coisas, tá? Olha só, um minutinho para vocês. Sim. Pode falar, tá? Espera lá. Como é que é? Aqui, Edmar. Não ouvi. Sim. No mapa, na legenda, tá escrito Caribe, só que no seu PowerPoint tá escrito Caraíba. É a mesma coisa. Tá. Um minutinho para vocês copiarem, eu já volto. É para copiar? Então, quais são os povos mais importantes da Pindorama? Quando os portugueses chegaram aqui, quais são os povos, os 4 mais importantes? Tupi, G, Arauque e Caraíba. Muito bem, Aruaque. Esses são grupos linguísticos, Oi, tá? Edmar, era para copiar? Tira uma foto, tira um print da tela aí, depois você copia, tá? Mas esses slides estarão disponíveis. Não vai postar no Conecta, Vou não? postar. Tá. Então, vou postar. Olha só. Beleza? Então, vamos lá. Então, quando os portugueses chegaram aqui? Os portugueses chegaram aqui em 1500. Quem foi o cara que liderava a frota
de navegação quando os portugueses chegaram aqui? O Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral. Que dia que ele chegou aqui? Algum dia de abril. Isso, muito bem. Ele chegou aqui no dia 22 de abril. E aí, quando os Um dia portugueses depois do chegam dia aqui, de Tiradentes. quando os portugueses chegam aqui, então eles olham para essa população e eles sentem um estranhamento muito grande. Os indígenas também olham para os portugueses e também sentem um estranhamento muito grande. Há um estranhamento mútuo. Mas a presença portuguesa aqui na América significou efetivamente a eliminação da população. Estima-se que havia mais ou menos 6 milhões de pessoas vivendo aqui onde hoje é o território brasileiro. 6 milhões de pessoas. Hoje não existem, é claro que muitos indígenas acabaram se misturando sincretizando, né, com outros povos, com os brancos, com os negros, enfim. Mas as populações nativas registradas hoje está em torno mais ou menos dos 900 mil. Já esteve muito menos. Eu lembro, eu já quase adulto, quando eu fui estudar esse assunto, na época existiam mais ou menos uns 400 mil índios ou nativos brasileiros. E aí, de 20 anos para cá, é que por causa de políticas públicas de criação de reserva, de tratamento indígena, de uma atenção maior para a população indígena, o número aumentou significativamente da população indígena. Então, assim, a manutenção das reservas indígenas é uma situação muito importante. Hoje é uma luta constante, porque as terras são muito cobiçadas, seja por grandes fazendeiros, ou seja por pessoas que querem fazer mineração em suas terras. Por quê? Porque é uma área que nunca foi explorada, então tem a terra fértil e muitos minérios? Então, como a Amazônia é uma riqueza sem precedentes, uma riqueza inigualável. Então, ali tem coisas espetaculares. Só para vocês terem uma ideia, vocês já estudaram isso em geografia, o Brasil, além de ter muita água nos rios, né? O Brasil também tem dois grandes depósitos subterrâneos de água. São os aquíferos, né? Tem o aquífero Guarani, que cobre toda essa região aqui, ó, da América, desde aqui em Minas Gerais até aqui no sul. Então, o aquífero Guarani ele é gigantesco, um depósito aquático enorme de água potável limpíssima, que está aqui no nosso subterrâneo. Então, a gente tem bastante reserva de água. E também tem um aquífero gigantesco debaixo do Rio Amazonas, em que esse aquífero também bastante cobiçado, né? Porque muito provavelmente uma coisa que vai faltar daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, será água potável, tá? Muito bem. Muito bem. Continuando aqui. Cultura e economia. A economia, basicamente, das populações indígenas brasileiros coloca 1000 aspas de cada lado, tá? Porque eram populações nativas, eram os tupis, os ges, os aruacas, os caraíbas e por aí vai, né? Então, não era assim, o índio brasileiro, não tem índio brasileiro antes de 1500, nem depois, na verdade. Só quando o Brasil se torna Brasil, efetivamente, no ano de 1822. Até então, era a população... o povo lá específico, sei lá, o Tupi, o Guarani, etc. Enfim. Bem, a maior parte dos indígenas era nômade ou seminômade. Então, diferentemente das populações que nós estudamos anteriormente, as populações nativas daqui eram populações que ficavam migrando de um lugar para o outro. E por que faziam isso? Porque eles tinham grande disponibilidade de recursos. Então, eles ficavam migrando de um lugar para o outro. Seminômade porque eles ficavam um tempo fixado à terra, depois eles migravam novamente. E nômade eles ficavam migrando o tempo todo, tá? Para buscar novos recursos. Basicamente, a cultura agrícola, a cultura econômica dos indígenas era baseada na agricultura, que era também a agricultura de coivara, igual os maias faziam, ou seja, eles tacavam fogo. Vocês estão vendo aqui o desenho? Que aí eles cortavam algumas florestas e depois tacavam fogo. Isso era uma prática muito comum. Houve a história de grandes incêndios
no século XIV, século XIII. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que teve grandes incêndios aqui no Brasil? É porque há um estudo que mistura história, biologia, antropologia, química e por aí vai, em que eles estudam as camadas dos troncos. E aí eles encontram sinais de queima, de fogo, de queimado, né? Em troncos que estão sobrepostos por outros troncos. Então, há muitas evidências da presença de grandes queimadas ali por volta do século XIV, século XV, e por aí vai. Então, eles tacavam fogo na floresta, e aí depois de tacar fogo na floresta, então a floresta ali queimava, e aí eles utilizavam as cinzas, eles plantavam ali porque misturava a cinza com o solo, e aí tornava bem fértil ali por um determinado tempo. Mas só que a queima, o fogo, ele acaba destruindo também nutrientes importantes do solo. E aí acaba que no final das contas o solo fica esgotado muito rapidamente. Mas é uma prática muito feita aqui no Brasil, né? Mas além da questão da agricultura, especificamente a agricultura de Coivara, eles também... Gente do céu, olha para onde que eu fui. Eu não quero estar aqui. Porque eu conectei o celular aqui, porque ele estava quase já... Vocês estão vendo minha cara? Olha que cara feia, né? Eu não quero que isso aqui apareça, eu quero que apareça aqui. Muito bem. Além, então, da questão da prática da agricultura, tinha também, eles faziam coleta, pescavam e caçavam. Assim, então, eles viviam de forma mais rudimentar, comparado, por exemplo, com populações iguais, sei lá, dos Incas, né? Eles não tinham uma organização imperial gigantesca. Tinham uma organização política muito interessante, mas nada parecido com... Meu Deus do céu, se eu não tirar esse tempo, porque toda hora vai ficar tentando atualizar, e eu não quero que atualize. Bem, então, além da questão eu estava dizendo que eles, na verdade, tinham uma organização política até muito interessante, mas não chegou nem perto de ser um império igual os Incas, igual os Astecas e por aí vai. Bem, produtos que eram bastante cultivados aqui: mandioca, batata doce, caju, que compõem a dieta de muitos povos, né? Eles também tinham conhecimento do cacau e muitos outros produtos, né? Mas a mandioca era bastante utilizada no dia a dia da culinária indígena. Praticar o artesanato, tem povos que faziam artesanatos maravilhosos, sensacionais. Artesanato baseado com madeira, com pena, com pele de bicho, mas também com barro. Então, tem muitos povos que faziam urnas funerárias e também panelas para cozinhar. Então, eles tinham domínio do fogo, então eles utilizavam também panela para cozinhar. Faziam a tecelagem, faziam tecido também e fiação. Então, eles faziam roupas e também ornamentos para os seus rituais. Os indígenas, tal como todos os povos que nós já estudamos até agora, eles eram politeístas. Quem era uma autoridade era o pajé, como vocês muito bem sabem, mas o pajé, ele não era só uma autoridade religiosa, mas ele era uma espécie de... juntava tudo, né? Um médico, um sacerdote, sábio. Então, era um cara que dava conselhos, é um cara que tinha contato direto com seus deuses. Há uma mitologia indígena, há mitologias indígenas maravilhosas que explicam muita coisa. Enfim, os indígenas, vocês sabem muito bem, tinham o hábito de praticar a medicina, né? A medicina indígena, utilizando plantas e recursos da natureza. Aí você fala assim, nossa, eles eram atrasados. Não, até hoje, inclusive, quando eu até comentei isso com vocês, que muitos indígenas brasileiros estão sendo contaminados pelo Covid. E aí, nos locais onde há uma prática, há um atendimento médico e também um atendimento na pagelança. O pajé, ele faz a sua oração lá, faz os rituais de utilização e também a utilização de semente, de raiz, de planta, de chá, e o médico entra com a medicação. Então, um respeita o outro e ambos contribuem para a melhoria da pessoa que está contaminada pelo Covid. E está sendo uma verdadeira tragédia em muitas tribos indígenas. Muitos indígenas têm sido contaminados pela Covid, mesmo populações que vivem bastante isoladas.
porque mesmo nessas populações, acaba que uma ou duas pessoas entram em contato com a cidade e aí acabaram levando o Covid para suas tribos. E aí está sendo catastrófico, na verdade. Já tem dezenas de indígenas que estão sendo contaminados e mortos, tá? Bem, os indígenas faziam muitos rituais, há muitas celebrações, eles fazem muitas festas para tudo que você imaginar, para rituais de passagem. Você sabe o que é ritual de passagem? O ritual de passagem é uma forma de marcar uma etapa da vida. Por exemplo, a criança, o menino, para deixar de ser menino e para provar que se tornou homem, ele tem que passar por um ritual de passagem. Há muitos rituais. Um que me chamou muita atenção, sempre me chamou muita atenção, é o fato de que o menino tinha que enfiar a mão dentro de um formigueiro, daquela formiga lava-pé. A formiga lava-pé, dependendo se a pessoa tiver alergia, uma picada já leva a pessoa à morte. E aí o menino ele tinha que enfiar o braço lá, deixar as formigas picarem ele por um tempo, aí depois ele tirava. Aí só depois, então ele mostrou bravura, né? Geralmente também estava ligado a caçar algum bicho. Então o menino ele tinha que caçar algum bicho, muitas vezes até sem algum material apropriado. E aí depois ele passava. E aí quando ele provava que ele era, né, forte, corajoso, e aí ele acabava sendo incluído como um homem na sua tribo. Então eles faziam uma grande festa para celebrar isso. Celebravam também a festa, faziam rituais de passagem com as meninas, faziam, por exemplo, quando eles entravam em guerra contra os povos, a pessoa capturada, o guerreiro mais forte da tribo inimiga, se ele fosse capturado, ele seria comido. Uma prática muito comum entre as populações indígenas é a antropofagia. A antropofagia é o canibalismo, né? Inclusive, quando os portugueses chegaram aqui, eles ficaram escandalizados com a prática de canibalismo. Mas isso era muito comum mesmo. Obviamente que os portugueses não concordavam, perseguiam, discriminavam, desestimulavam, mas o canibalismo não era assim. Você via para uma pessoa passando ali e falando, nossa, aquela pessoa ali tem um braço bem gordinho, eu vou fritar ali, eu vou chamar os meus amigos para tomar um suco de laranja comendo o braço daquele cara. Não, não era assim não. Era um ritual muito específico de guerra, e aí você se alimentava da pessoa, a força daquela pessoa passava para você. Tinha um momento também em que isso, obviamente, com o tempo foi sendo desencorajado, e hoje essa prática de canibalismo não existe mais. O que existe algumas tribos, o que eles fazem? Algumas pessoas mais fortes, mais corajosas, quando elas morrem, elas são cremadas, e aí eles pegam as cinzas, deixam ali num potinho, e aí pegam depois a cinza e misturam com a comida. Então, aí algumas tribos fazem isso. A maioria esmagadora não faz nenhuma prática canibalista mais. Mas, isso não entra em canibalismo, não? Pois é, isso é um resquício, né? Isso é uma permanência de uma prática canibalista, né? Então, a pessoa ali, a cinza da pessoa ajuda a alimentar também. Os indígenas, se fizerem isso, eles podem ser presos? Não, se você matar alguém, sim. Mas a pessoa que é cremada... Porque, por exemplo, se qualquer pessoa que é cremada, a família recebe a cinza da pessoa. E aí a pessoa geralmente leva a colocar a cinza num lugar em que o falecido gosta, joga no mar, joga no rio, sei lá, enfim, né? Hoje é muito comum esse tipo de coisa. Mas entre os indígenas, a pessoa que é cremada, então eles pegam as cinzas e aí fazem o que eles quiserem com as cinzas, né? Tem gente, tem tribo, pequenas, em poucos lugares fazem isso, eles pegam a cinza e misturam ali com a comida para uma celebração especial. Aí eles comem a comida com a cinza da pessoa, tá? Mas não mataram a pessoa. É gostoso? É meio estranho isso. Eu não faço a mínima ideia, eu acho que eu nunca vou provar isso. Bem, então Eu nem quero provar. A religião indígena é uma religião muito festiva,
e eles acreditam que os deuses deles estão muito presentes na vida deles. Então, eles fazem constantemente festas para agradecer e para celebrar os seus deuses. Atualmente, há uma presença muito grande entre pastores de igrejas neopentecostais em tribos indígenas. Então, hoje há uma discussão se deveria haver efetivamente a presença de pastores de igrejas neopentecostais. Aí alguém fala assim, não, mas os padres já há muito tempo. Eu concordo. A questão é que, e muitos padres jesuítas, durante o período da colonização, simplesmente destruíram a cultura indígena. Destruíram mesmo. Muitos povos foram extintos graças à escravização, graças à conversão dos indígenas ao cristianismo. Então, muitos índios acabaram misturando com a cultura europeia. Mas os povos que existem hoje, há um entendimento entre os antropólogos que é preciso respeitar. Por exemplo, se um indígena lá, ele quer se converter, ele quer se tornar, sei lá, um pastor, não tem problema algum. Agora, não problema algum. Mas missionários cristãos, ou missionário de qualquer religião, entra lá e forçar uma conversão, ou trabalhar para a conversão daquela população e em detrimento da cultura local, isso é muito perigoso, porque acaba que o índio ele acaba deixando de viver a sua cultura e de se proteger também, né? Porque ele acaba assumindo a visão do colonizador, a visão do não indígena. Então, isso é muito perigoso mesmo. E muitas tribos indígenas estão sendo contaminadas justamente pela presença de gente que vem de fora, que trouxe o Covid, né? Então, também isso é muito perigoso. Bem, os tupis, grande parte da população que a gente fala, os índios brasileiros, a gente está se referindo ao tupi. E uma das tribos mais destacadas dos tupis é os tupiniquins. Você sabe que um apelido de brasileiro, que não é muito mais utilizado, mas um apelido de brasileiro também é tupiniquim. A gente pode falar assim, a nação brasileira ou a nação tupiniquim, a gente está falando a mesma coisa. Porque acabou que os tupiniquins, que são tupis também, se misturaram bastante aos portugueses quando os portugueses chegaram aqui. Porque era um costume chamado de cunhadismo. O cunhadismo consistia basicamente no seguinte: o cara vinha de fora, todo mundo que chega de fora e é bem recebido pela tribo ganha um presente. E o presente pode incluir, inclusive, o chefe, o pai da família, oferecer, sei lá, uma filha para se deitar com um cara que chega. Então, essa prática acabou causando miscigenação. Às vezes era por consentimento e muitas vezes não era por consentimento. A mulher não concedia ou não dava consentimento para ter relação com o europeu. Mas algumas vezes sim, né? E no final das contas, portanto, houve mistura, houve miscigenação. Geralmente essa miscigenação dava em detrimento da população indígena, porque os europeus trouxeram muitas doenças e trouxeram também práticas colonizadoras que não respeitaram o modo de vida do indígena, né? Então os indígenas sofreram bastante. Que nome feio? Como assim, Melissa? Nome? Miscigenação? Que eu falei? Baby. Eu não entendi qual o nome feio. Girl. Just me. A Melissa deve estar digitando. Muito bem, depois você me fala. Tupiniquim. Tupiniquim. Eu acho até legal, até bonitinho. Os tupis, então dentro dos tupis existiam várias outras tribos, por exemplo, Tupinambá, Caeté, Potiguar e muitos outros, dentre eles os tupiniquins. Quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham mais ou menos 1 milhão de pessoas, era muita gente. Eles não tinham um governo centralizado, então eles tinham várias formas de organização. Então aí cada povo tinha uma denominação específica no local onde eles habitavam. É quase isso, Melissa. Mas são os tupiniquins, a gente pode também se chamar de tupiniquins, né? Brasileiros tupiniquins. Os tupis eram também nômades e seminômades, como os outros povos.
e cada aldeia tinha mais ou menos cerca de 500 a 750 pessoas. Tá? Então era um grupo pequeno, não era um grupo muito grande. E para ter essa quantidade de gente aqui, de 500 a 750 pessoas, o que era um número bastante interessante, tinha que ter ali um poder local, tinha alguém que organizasse, tinha que ter ali uma crença comum, tinha que ter uma organização com um pajé, com um cacique, enfim, as pessoas ali organizando a sociedade, aquela pequena sociedade. Nada comparado, por exemplo, com a quantidade de pessoas que, sei lá, tinha lá na Tenochtitlan, que chegou até 500 mil pessoas. Mas os tupis fizeram aqui um grande povo, uma grande cultura, não chegou a ser uma civilização em grande medida, né? Mas isso aí a gente pode conversar depois, mas os tupis fizeram uma civilização que compreendia grande parte do território brasileiro, mas eles se organizavam em pequenas comunidades. E só essa pequena organização que possibilitava com que eles conseguissem viver em tantos lugares. Bem, eu já falei disso, da guerra e antropofagia, né? Então a guerra era uma forma constante de acontecer. Então, por exemplo, muita gente fala assim, porque os portugueses malvados vieram lá da Europa e aí massacraram os indígenas, né? A gente não pode ficar atribuindo juízo de valor para essas situações. Porque o que acontece? Os próprios indígenas tinham seus inimigos, tinham suas rivalidades. A convivência entre indígenas, de uma forma geral, assim, não era uma convivência pacífica. Não é que todo mundo ficava se abraçando árvore e cantando uma bela canção, caminhando e cantando. Não, as coisas eram difíceis, né? Então as pessoas entravam em guerra, eram combates sangrentos, muito complicados, e aí quando o sujeito era capturado, o sujeito era comido. E um ritual antropofágico não deve ser nada bonito, né? Enfim, na nossa perspectiva. Obviamente que na perspectiva indígena era tudo normal, está tudo certo. Tem uma coisa muito importante que a gente sempre tem que tomar cuidado, é justamente não avaliar a cultura ou a história do outro sob a nossa perspectiva. Nós temos um modo de vida completamente diferente das populações indígenas. E olha que eu sou descendente indígena também. A minha trisavó é indígena, né? E aí, enfim, a minha bisavó contava para minha mãe, eu não conhecia a minha bisavó, mas a minha mãe se chama Portilha e a minha bisavó também se chama Portilha. E isso por causa de uma tradição indígena. Então, a avó da minha bisavó era indígena. E essa minha bisavó contava as histórias de que ela não aceitava de ver. Minha avó era bem baixinha, minha bisavó era bem baixinha e parece uma indiazinha mesmo, sabe? E ela contava para minha mãe, para os meus tios, histórias de que as mulheres eram muito bravas. Os homens que tentavam lá tirar onda com essas mulheres indígenas, eu não sei qual que era a tribo indígena delas, mas os homens que tentavam fazer hora com a cara delas, elas socavam a cara dos caras, eram bem bravas assim. Enfim, eu sou, portanto, descendente indígena, tanto pela minha mãe quanto pelo meu pai. Meu pai também é descendente indígena, só que eu não sei localizar onde exatamente tem índio na família do meu pai. De qualquer modo, mesmo a gente sendo descendente indígena, a gente não pode julgar os valores indígenas pelos nossos valores. Eles tinham o valor deles, né? Eles tinham lá a cultura deles, que era bem diferente da nossa. Nós somos melhores que eles? Não dá para falar isso, absolutamente. Enfim, né? Mas, enfim. Pois é. A antropofagia a antropofagia era um ritual muito específico, não era todo momento que as pessoas faziam isso. Era um momento de guerra. Então a guerra ela era bastante utilizada para afirmar a autoridade e a soberania de um povo sobre o outro. E aí depois da guerra é que se praticava a antropofagia. Então a antropofagia não era feita em qualquer situação. Então o inimigo era trazido para a tribo e ficava como prisioneiro por um tempo, sabendo que ia ser comido. E aí no dia marcado, servia-se um grande banquete para todo mundo, o prisioneiro era morto e servido aos convidados. Então eles faziam um verdadeiro churrasco, na verdade. Faziam mesmo. Então colocavam ali, como é que eles faziam? Eles matavam a pessoa com instrumentos cortantes, eles tinham, né, instrumentos cortantes,
E aí eles decepavam, eles esquartejavam a pessoa e aí colocavam uma espécie de churrasqueira. Tem até uma representação depois na trilha do Que conhecimento, eu vou colocar. pesado. É, bem pesado. E aí eles colocavam e aí depois comiam. E não era comiam, não. Eles pegavam um pedacinho para cada uma, né? E aí só aquele pedacinho a pessoa já ficava satisfeita e já absorvia a força do inimigo capturado. E aí o que acontece no final das contas? Esse modo de vida, essas práticas que eu enumerei aqui para vocês, são práticas gerais. Essas caracterizações que eu fiz aqui são caracterizações gerais de como os povos viviam aqui. Eles não abordam todas as especificidades de todos os povos que ocupavam, tá? Porque senão a gente ficaria aqui até, sei lá, no final do ano sem entender tudo, tá? Então, essa grande caracterização aqui é só para vocês entenderem como as populações nativas se comportavam diante da política, diante da economia, diante da religião e diante das práticas de guerra, por exemplo, de antropofagia também. E aí, como é que essas práticas chegam a fim? Com a presença dos portugueses. E aí os portugueses vão adotar práticas de escambo, de troca de produtos, mas também eles vão submeter os indígenas ao trabalho escravo. E os indígenas começam, então, a utilizar, começam a ser utilizados como mão de obra para tirar o pau-brasil. Então, e aí o pau-brasil era levado para a Europa porque tanto a madeira como a tinta que era extraída da madeira era bastante utilizada e apreciada na Europa. Então, aí começa a história da destruição das populações nativas brasileiras. Os índios não eram aquelas pessoas bobinhas que ficavam ali, olha, sofrendo. Não, eles entraram, resistiram. E justamente devido à resistência que eles empreenderam, eles foram eliminados pelos portugueses. Foram várias guerras desumanas, foram chacinas que foram feitas contra as populações indígenas e muitos deles O quê? morreram. Chacinas. Chacinas são eliminação, a morte em massa de grandes populações. Tá bom? E aí, mais uma vez, os europeus vindo e destruindo toda uma civilização, ou várias civilizações. E graças à resistência de alguns, ainda hoje existem muitas centenas de milhares de indígenas, mas poderia haver muito mais proteção à floresta e às reservas indígenas. Mas a gente precisa melhorar muito ainda. E agora eu estou muito triste e eu preciso ali no canto chorar um pouquinho. Toda aula. Por que toda aula você fala que você tem que chorar? Porque é muito Porque triste. todo povo antigo tem um fim povo trágico, é menos os triste, europeus. Nossa senhora, todo povo antigo tem um fim trágico. Menos os europeus. Os europeus, eles fizeram tudo o que queriam de um jeito errado, mas fizeram. Mas tem coisas trágicas também nos europeus, viu, gente? Tiveram meninos, várias pandemias lá também, né? Isso é verdade, mas os europeus são muito frios. A Europa já